A paz do Senhor Jesus, igreja querida. Às vezes, quando o bispo me convida para vir aqui, eu sinto, às vezes, Deus me coloca uma palavra para dizer, mas muitas vezes eu fico um pouquinho constrangida, porque eu me sinto mais à vontade, às vezes, nos bastidores, escrevendo, do que estando aqui na frente. Mas eu me coloco à disposição e me coloco à disposição do Senhor para dizer aquilo que Ele colocou em meu coração. Mas antes disso, eu me lembrei de uma palavra, de uma fala do bispo semana passada, em que ele falou de quando a gente precisa ouvir a voz de Deus e pede orientação, e muitas vezes a gente faz as coisas, toma decisões sem ouvir a Deus. Mas muitas vezes a gente quer também direcionar a resposta de Deus. E eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo há muitos anos, e eu antes de trazer o tema, né, que Deus colocou em meu coração para eu falar aqui hoje, eu queria dar esse testemunho, uma espécie de testemunho. Há muitos anos eu precisava tomar uma decisão na minha vida, uma decisão pessoal mesmo, que era sim ou não. E eu, temente a Deus, sim, eu não queria fazer pela minha cabeça, mas é claro que eu tinha um lado, eu queria algo. E eu fiz o seguinte, eu tive o seguinte acordo com Deus. Senhor, me diz, se for sim, que eu vou receber uma flor. Se for não, eu vou receber uma carta. Gente, eu estava condicionando sim, porque professora, os pequenininhos viviam me dando flores. Eu chegava na escola, eu era recebida com flores. Eu trabalhava de manhã numa creche, num bairro bem distante, e à tarde numa escola bem do centro. Eu fui para a escola de manhã, e às vezes eu invertia os horários. Eu fui para a escola de manhã, esperando, né, que alguém me levasse a flor. Não recebi a flor. Fui à tarde para a creche. Na creche, os menininhos levavam até... pegavam matinho, às vezes, e me davam. Quer dizer, inevitavelmente eu recebia uma flor. Mas eu não recebi, naquele dia eu não recebi. E eu continuei pedindo a Deus me dar a resposta. E eu cheguei, eu voltei na escola. Eu voltei na outra escola, porque às vezes eu alternava os turnos. Eu voltei na escola e veio uma menininha bochechudinha. Eu me lembro do rostinho dela, aquela carinha bem feliz para mim, e me entregou um bilhete. E olha só, que na época, eu pensava, carta era a coisa mais difícil, a gente só recebia carta de banco. Até hoje é assim, né? Era só correspondência. Carta mesmo já estava em desuso. Ela me entregou um bilhetinho escrito. Eu guardei isso por muito tempo, não sei se isso ainda está lá em Minas, da casa da minha mãe, mas muito tempo eu guardei. Só que está na minha memória. Eu guardei essa carta porque ela dizia assim: Tia Ia, você é linda. Eu não te dou uma flor porque a flor tem espinho, mas eu te dou essa carta que foi escrita com carinho. Eu olhei para essa menina com um misto de alegria, né, de ter a resposta, mas de decepção, porque, na verdade, eu queria, era o sim, não era o não. Mas Deus estava me dizendo, o não tinha espinho. A escolha dele, para mim, não era, tanto é que eu tinha condicionado a resposta. Facilitado, né? Mas Deus me provou naquele dia. E eu tive a consciência daquilo. E o mais incrível que isso aconteceu há muitos anos, eu acho que quase, não sei, uns 10 ou 15 anos depois. Isso aconteceu quando eu dava aula numa escola de educação básica. Depois eu dava aula também na universidade e no curso de letras. De repente, eu estou fazendo a apresentação da turma, eu estou vendo a turma, me apareceu uma aluna lá. Eu olhei para ela,
ela me lembrou a menininha, de 6 anos. Eu falei, gente, está parecendo aquela menina que tinha me escrito o versinho. E eu perguntei para ela. Acho que ela não se lembrava de mim, mas na hora veio a imagem. Mas aí eu fui perguntando para ela, você estudou, no ano tal, você estudou em qual escola? Era ela. Deus ainda me colocou em contato com essa menina alguns anos depois. Eu falei para ela, olha, você me entregou uma palavra de Deus que eu agradeci a Deus e hoje eu te agradeço, porque realmente a vida me mostrou que o sim era ruim para mim e você me trouxe um não de Deus. Ela ficou sem entender, mas depois eu contei para ela, eu expliquei, aí ela não ia se lembrar, porque eu acredito que uma criança, mas para mim ficou muito forte, tanto que quando o bispo falou isso semana passada, isso me veio à mente. Eu falei, olha como que Deus ouve a gente e Ele é fiel quando a gente realmente se coloca à disposição dEle. Mas a palavra que Deus me trouxe hoje para dizer tem a ver com outro tema. E aí eu gostaria de ler com vocês Efésios 5, 15 e 16. Eu trago a Bíblia aqui no celular, porque a letra é maior para mim, eu já estou com dificuldade de fazer leitura, e as minhas Bíblias, ainda, mesmo as grandes, às vezes é mais difícil para mim. Então, aqui eu amplio, é mais fácil. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui, nesse texto, nós temos uma exortação do apóstolo para agirmos com estratégia para não desperdiçar a nossa vida, para não desperdiçar o nosso tempo. E lá em Colossenses 4:5, ele reforça: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Essa coisa do tempo tem entrado muito na minha mente, porque a percepção que a gente tem tido é que, olha, quando você pensa que não, chegou domingo. Quando você pensa que não, chegou o final de semana de novo. E eu falo, puxa vida, nós já estamos em março. O ano começou outro dia e nós já estamos caminhando para o 4º mês. E o tempo vai passando sem que a gente se dê conta. E eu tenho tomado isso muito, porque eu estou num período da minha vida que é um período em que eu estou fazendo o meu memorial. O memorial é um gênero que a gente usa na universidade para final de carreira. É como se fosse um registro de tudo que eu fiz até hoje para mostrar para uma banca que eu posso ter o último título, que é o título o grau de professor titular. Isso, embora todos estejam disponíveis a todos, nem todos conseguem chegar. Não consegue porque a gente vai passando por etapas. E você tem que cumprir aquela pontuação. Ou seja, não é simplesmente eu ter tantos anos de carreira. Eu tenho que cumprir aquilo ali. E, para isso, eu preciso escrever um memorial, né? E nesse memorial eu tenho que colocar as coisas que eu fiz, por que eu fiz, como eu fiz, por que aquilo foi importante para aquele grupo, né, para quem eu sirvo, né, porque eu sou servidora pública. Na verdade, a ideia de servidor público tem que ser essa. Eu sirvo a um público, né, e não sou servida por ele, que é a mesma ideia do ministério. Então, o memorial, eu escrevendo o meu memorial, eu fiquei pensando nisso. Como eu ocupei o meu tempo nesses anos todos? Anos de profissão, eu já tenho bastante. Mas o tempo que eu tenho na universidade é que eu conto, né? A partir de tantos anos, desde que você cumpriu tudo aquilo, você faz jus a defender esse memorial. E esse memorial, ele é um escrito, eu tenho que escrever um texto e tenho que comprovar tudo aquilo que eu disse, por documentos. Escrever, para mim, é mais fácil, porque eu vou me lembrando. Por isso que eu fico me lembrando de muita coisa. Mas comprovar aquilo é mais burocrático, porque se eu não tivesse sido organizada, muito documento eu não teria. Eu tenho que juntar aquilo
e uma banca que vai me avaliar. Eu tenho que defender aquele memorial. São 7 pessoas, 5 externos de várias universidades que têm que ter o título, né, de titular, e 2 titulares da casa. E um preside, e isso a gente é sabatinado com aquilo ali. Então, e é público, é como uma defesa. E aí eu me lembrei, ao escrever esse memorial, eu me lembrei do livro de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Né? E Deus também, além disso, Ele me fala das suas muitas misericórdias. Então, a ideia que me veio para trazer à igreja hoje é sobre o tempo. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Vamos imaginar, irmãos, que todos os dias, exatamente à meia-noite, um banco deposita na sua conta o valor de 86.400 segundos. Você pode gastar como quiser, mas só há uma regra. O banco não permite saldo negativo e não acumula para o dia seguinte. O que você não usou, você perde. Na nossa carreira também é assim. Eu tenho 2 anos, a cada 2 anos eu faço um relatório. E eu tenho que fazer uma pontuação mínima. Mas se eu fizer menos, eu não consigo progredir. Mas se eu fizer mais, como eu sempre faço mais do que o mínimo, às vezes eu faço 3, 4, 5 vezes mais do que o mínimo, eu não posso usar para o próximo. Porque se eu pudesse, eu já estaria no topo há muito tempo. Eu tenho que esperar o interstício de cada 2 anos para fazer isso. Mas eu fico pensando nessa analogia. Porque esse banco que eu estou dizendo para vocês é o tempo. Esses 86.400 segundos equivalem a um dia, a 24 horas. Então, todo dia, esse banco deposita para mim. E nesse banco chamado tempo. Mas, muitas vezes, nós passamos a vida dizendo, eu não tenho tempo. Mas a verdade é que todos nós recebemos o mesmo depósito todos os dias. Todo mundo, pobre, rico, miserável, rei, servo, professor, aluno, pastor, a igreja, todos nós recebemos esse depósito diariamente. E quando a gente diz que nós não temos tempo, a gente está mostrando a diferença do que eu faço com aquele depósito, que aí a escolha é nossa. O depósito é igual para todo mundo. É o mesmo caso que eu falo que acontece muitas vezes com meus colegas. Nem todos conseguem chegar no mesmo nível da carreira, porque alguns não usaram o tempo, ou não fizeram o relatório para fazer jus àquela progressão que ele teria. Alguns têm até muito mais tempo do que eu de casa e não chegaram a fazer isso, porque talvez não tenha administrado o mesmo tempo, porque as horas são as mesmas para todos. E as nossas tarefas, claro que cada um se apropria de cada um, mas a gente tem. E isso na vida circular, mas vamos pensar na nossa vida com Deus. Então, hoje, eu queria refletir com vocês sobre o fato de que o tempo não é nosso. Ele é um empréstimo de Deus. E é por isso que nós devemos devolver a Ele as primícias. É isso que eu quero trazer hoje. Porque o que é o tempo? O tempo é um recurso democrático. Né? Deus deu o mesmo para todo mundo, a mesma inteligência ou riqueza, deu as mesmas 24 horas, e deu igualdade de oportunidades nesse sentido. Qualquer um vai receber essas mesmas horas. Mas como nós usamos esse tempo, como nós distribuímos essas 24 horas, é que determina o que ou a quem nós priorizamos. Então, eu quero pensar com vocês que o tempo não é apenas um relógio que corre. Ele está correndo. Olha, eu estou olhando ali, enquanto eu estou falando,
Quando eu estou dando aula, eu esqueço, eu nem olho para o relógio. Então, aqui eu fico preocupada, né, com cuidar, ainda bem que tem um relógio na minha frente. Mas o tempo, ele não é um relógio que corre, ele é um depósito sagrado. Porque a gente tem um tempo, por isso que a gente precisa pensar tanto no tempo cronológico, quanto no tempo kairos, que é o tempo de Deus, né? Porque no grego bíblico, cronos, é o tempo que nós medimos, esses segundos, esse depósito que Deus coloca para a gente todos os dias, né? E às vezes, cada civilização determinou o seu tempo de uma forma. Nós vivemos esse tempo hoje de 24 horas, né, por dia, 7 semanas, 12 meses. Né? Se a gente for buscar na história, isso já foi diferente. Né? Os meses, um calendário anterior a esse, não era esse tempo que a gente vive hoje. Por isso que algumas nações contam o tempo de outra forma, outras culturas contam o tempo de outra forma. Mas o importante é que o tempo é igual para todos, independente de como ele é contado, né, nessas civilizações. Agora, kairos é o tempo da oportunidade. É o momento estratégico de Deus. E aí a gente considera, quer dizer, o relógio humano, que é o tempo cronológico, versus a oportunidade divina, que é o tempo de Deus, que é o tempo que Deus ministra em nós. Então, quando a gente diz, não tenho tempo, e muitas vezes a gente usa isso como muleta, não tenho tempo, é uma mentira. Porque, na verdade, nós estamos dizendo, isto não é a minha prioridade. Priorizar é atribuir valor. Às vezes, eu fico botando essa definição, porque linguista gosta disso, né? De buscar na palavra, e eu acabo buscando nisso. Então, priorizar é isso, é atribuir valor. Que valor eu dou a isso, mais aquilo, menos aquilo outro, aí eu vou fazendo a minha seleção. Né? Dizer que eu não tenho tempo é uma declaração de prioridade. Obrigada. Eu vou tomar um pouquinho. É uma declaração de prioridade porque a gente é que escolhe. Tem coisas que realmente a gente precisa, sabe, que circunstancialmente a gente precisa dar mais atenção. Mas isso não é sempre, a gente pode fazer escolhas. Então, a nossa grande escolha é entender isso. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Na verdade, nós estamos dizendo, eu escolho usar o meu tempo para X e não para Y. Isso é escolha. A gente, quando saiu de casa hoje, a gente tinha outras histórias, outras coisas que poderiam ser feitas. Eu escolhi estar aqui como vocês escolheram. Mas a gente podia ter escolhido ficar dormindo, podia ter escolhido ler um livro, podia ter escolhido ir para o shopping, a gente podia ter feito outra escolha. Mas a gente priorizou estar aqui na casa de Deus, congregando com os irmãos. Né? Então, é uma palavra que o bispo tem falado muito aqui, isso entra muito no meu coração. Onde nós investimos os nossos minutos, revela onde está o nosso coração. Né? Aquilo é precioso. Às vezes você não precisa até dedicar o tempo todo, mas o tempo é vida. E ele não é apenas dinheiro. Porque as pessoas usam secularmente, tempo é dinheiro. E não deixa de ser, porque a gente troca o nosso tempo por um trabalho que vai gerar um dinheiro. Né? Ele é o tecido da nossa existência terrena. E como escolhemos usar o nosso tempo é também um investimento para a vida eterna. O que o bispo falou aqui mais cedo na pastoral é isso. Como que a gente escolhe, né, fazer isso? Que depósito nós estamos levando para a gente depois prestar contas? Né? Nós vamos prestar contas. Então, a gente tem que pensar nas primícias do tempo. Ou seja, a primeira parte. Esse é o princípio bíblico. O que você faz com o início determina a bênção sobre o restante. E isso tem falado, há muitos anos isso fala muito comigo. O que eu faço da minha primeira parte?
Porque às vezes a gente acha que primícia também é só vir aqui entregar, ou dízimo, entregar só aquilo. Mas o nosso tempo também faz parte dessa primícia. Aquilo que eu faço para a igreja, aquilo que eu faço para o irmão, ou seja, o que eu estou fazendo para Deus. Que às vezes não é aqui, é fora, mas isso é primícia também. Então, a agenda do cristão é o que está lá em Mateus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que deve estar primeiro na nossa agenda. Como que a gente pratica isso? Dar o melhor, dar a Deus o melhor momento do dia, não as sobras do cansaço. Porque às vezes a gente vai enchendo de tanta coisa, quando é o tempo para Deus a gente já está cansada, né? Então, eu vou usar aqui uma outra história para falar com vocês. Certo dia, um professor parou diante dos seus alunos com um grande jarro de vidro. Vamos pensar nesse copo aqui. Ele estava vazio, não com água como está aqui. E sem dizer nada, ele pegou algumas pedras grandes e as colocou dentro do jarro, uma a uma, até que não coubesse mais nenhuma pedra grande. Ele olhou para a classe e perguntou: o jarro está cheio? Aí os alunos responderam: sim. Ele disse, aí ele pegou um saco de pedrinhas, de pedregulhos menores, e despejou no jarro. Balançou o frasco e os pedregulhos rolaram para o espaço vazio por entre as pedras grandes. E ele perguntou novamente: e agora, o jarro está cheio? Os alunos, agora mais cautelosos, eles disseram: talvez não. Em seguida, ele pegou um saco de areia e começou a despejar no jarro. A areia preencheu cada buraquinho restante entre as pedras e pedregulhos. Mais uma vez ele perguntou: está cheio? Aí a classe concordou: sim. Mas por fim, ele ainda pegou uma caneca de água e derramou sobre o jarro, saturando a areia. O professor, então, ele olhou para os alunos e perguntou: qual é a grande verdade que essa lição nos ensina? Um aluno apressado respondeu que não importa o quão cheia esteja a nossa agenda, se tentarmos, sempre conseguiremos encaixar mais um compromisso. O professor balançou a cabeça negativamente e disse: não, a verdade é esta: se você não colocar as pedras grandes primeiro, você nunca conseguirá colocá-las depois. Se ele tivesse feito o inverso, se ele tivesse colocado a água, a areia, as pedras grandes não caberiam ali. Vamos fazer uma conexão com a nossa vida, tanto a vida secular quanto a vida cristã. As pedras grandes, elas são as primícias. É o meu tempo com Deus, é o seu tempo com Deus. A nossa vida de oração, a nossa família, o nosso chamado. Cada um, Deus entregou um dom para cada um tem uma forma de colocar essa sua pedra grande. Cada um tem uma maneira. São as coisas que têm valor eterno. Se elas entrarem na agenda primeiro, o jarro da vida ficará cheio de coisas pequenas. Se ela não entrar, e essas grandes ficarão de fora. Mas se ela entrar primeiro, com certeza, como o professor fez, as outras vão se acomodando e vão cabendo no jarro. Os pedregulhos são as coisas importantes, mas secundárias. É o trabalho, os nossos estudos, as nossas metas pessoais, mas elas devem vir depois do reino. Por mais que elas sejam importantes, elas não são mais importantes, porque isso aqui, essa vida nossa é passageira. O tempo está correndo, não é? É o que nós dizemos sempre. Vai chegar uma hora que tudo que a gente fez aqui não vai ter sentido mais. Então, o nosso depósito são as pedras grandes. Elas terão valor. A areia são as distrações, o entretenimento, as redes sociais, as urgências do dia. Isso tudo consome nosso tempo, sem que a gente perceba. Elas são essas areias. Mas elas representam o que é passageiro.
Hoje, o que estava na rede, amanhã já é outra coisa, a notícia de amanhã é diferente da de hoje. E se a gente ficar presa naquilo ali, a gente vai ficar numa areia movediça, porque a gente não vai se apegar às pedras grandes, né? Elas ocupam espaços vazios, mas elas não podem ser a base, jamais. Não é nisso que a gente deve colocar o nosso tempo, o nosso olhar. E a água o que é urgente, são demandas externas, preenche o que sobra. E muitas vezes a gente está trabalhando, acontece muito comigo, eu tenho uma listinha, eu tenho um método que eu vou compartilhar com vocês, para distribuir o meu tempo. Mas muitas vezes eu estou ali com me chega coisa que era para ontem. Às vezes eu falo, gente, não vou abrir o WhatsApp e nem o e-mail, porque se eu abrir, eu sei que aquilo que vem depois vai tomar o tempo daquilo que estava na minha lista de prioridade. Mas muitas vezes isso é inevitável, porque é coisas que realmente vão depender, e eu olho isso. Vai depender, por exemplo, se eu tenho que analisar o tempo para uma bolsa de estudo para um aluno, se eu não fizer naquela hora, ele vai perder a bolsa. Bom, eu não vou perder porque eu não dependo daquela bolsa. Mas eu tenho que pensar que eu estou tirando de outra pessoa. Então, eu preciso também conciliar essa água que entra, porque eu preciso prestar conta também daquilo que veio como minha responsabilidade. E, às vezes, ela chega como água. Ela não chega na minha programação. Porque se fosse na minha programação, eu estava tranquila, gente, bem tranquila. O que chega depois é que vai deixando. Mas, para isso, a gente precisa ter uma organização do tempo. Então, o grande problema é que muitos de nós começamos o dia despejando areia, das notificações do celular, a água das preocupações triviais, enfim. E quando chega o fim do dia, quando a gente vai parar para fazer para oração ou para a leitura da palavra, não há mais espaço, a gente está tão cansado que dorme. O jarro transborda de futilidades e está vazio de divindade, está vazio de Deus, está vazio daquilo que é essencial, daquilo que realmente importa. Então, hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu faço para mim também. Porque, embora eu seja organizada com o meu tempo, eu tento fazer tudo para dar conta de tantas coisas, tem dia que eu me vejo colocando a água ou a areia na frente, e isso depois está em consequência. Como você tem preenchido o seu vaso, o seu jarro pela manhã? Com as areias da notificação do celular ou com a pedra preciosa da presença de Deus? Pastora Elza tem um cuidado que ela manda de madrugada o devocional. Ela manda cedinho. Eu sei que eu não saio da cama sem fazer o devocional, porque eu sei que se eu não fizer aquilo ali, a hora que eu abrir o meu computador, eu já vou fazer outras coisas. Uma coisa vai me levando a outra. Olha só, ela tem esse compromisso. E eu fico esperando ela mandar, eu acordo muito cedo, tem dia que eu acordo antes dela, eu fico esperando porque, antes dela colocar, né, eu fico esperando porque eu compartilho também. E eu sei que se eu deixar para compartilhar durante o dia, eu vou acabar esquecendo. Eu tenho um ex-aluno que eu mando para ele, que ele me lembra, professora, e o devocional de hoje? E eu falo, meu Deus, não mandei. É porque se alguma coisa me distrair ali, realmente depois eu não faço. Então, eu ainda conto com isso, mas eu tenho esse princípio. Eu leio, distribuo e faço aquilo que ela coloca ali para a gente fazer. Porque depois, durante o dia, eu sei que eu vou encher meu jarro com areia, com outras coisas tantas, com pedregulhos e com outras coisas tantas ali. Então, essa ilustração do jarro também nos ajuda a pensar e nos ensina sobre a natureza e a brevidade do tempo. E nos alerta quanto à presunção de que teremos todo o tempo do mundo. A gente pensa, não, olha, o meu chefe me pediu isso para daqui a um mês, o bispo me pediu isso para daqui a uma semana. Olha, eu tenho por experiência, aquilo que eu faço, eu acabo fazendo de afogadilho depois, porque eu vou deixando, vai ficando um mês, vai passando, quando eu vejo está faltando um dia, e eu tenho compromisso, eu tenho que entregar. Então, eu escolho
Assim que eu receber, eu faço, mesmo que sobe 29 dias depois. A não ser que tenha outra lista ali que não dá para fazer, né? Mas aí isso nos remete a Tiago. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Então, o alerta de Tiago nos mostra isso. Por que eu vou deixar as coisas de Deus para depois? Eu não sei o que vai ser de mim. Eu posso fazer um lindo memorial, encerrar minha carreira no topo, mas e o meu depósito lá para a vida eterna? Porque lá Deus não vai... O memorial que Deus vai me pedir é outro. O que eu fiz aqui? O que eu fiz para os irmãos? O que eu fiz para as pessoas que Ele colocou diante de mim lá onde eu trabalho? Porque isso também é importante. Porque eu não posso ser cristã só no domingo. Eu não posso fazer as coisas só quando o bispo me pede. Eu tenho que fazer isso no meu dia a dia. Às vezes eu não consigo estar na igreja, mas lá fora eu sou igreja. Lá fora eu sou a Bíblia que muitos leem. Lá fora, eu gosto daquela palavra de Coríntios, em que ele diz que eu sou a carta viva, escrita não com tinta, mas os meus atos. Então, o id também diz respeito a isso, né? Então, a verdadeira sabedoria, ela começa no reconhecimento de que o tempo é finito. Não é só 24 horas que vai acabar. O meu tempo vai acabar também. Eclesiastes nos mostra isso, que há tempo para tudo debaixo dos céus. Então, remir o tempo exige método. Se não planejamos o nosso dia, o mundo planeja por nós. E vai nos tragando, e vai nos levando. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como eu administro o meu tempo. Eu sei que cada um tem a sua forma e a sua fórmula. Eu uso uma regra que eu chamo de 1, 3, 5, 7. Só não posso chamar de número primo, porque o 1 não é primo, né? Mas é 1, 3, 5, 7. Esse é o meu método prático para aplicar o que Paulo nos exortou em Efésios, né? E assim organizar o tempo dentro das 24 horas, ou seja, para remir o meu tempo. O que é 1? 1 é uma coisa que eu tenho que fazer no dia, eu sempre coloco ali 1, 3, 5 e 7 na minha agenda ali. 1 é uma coisa imprescindível. É o que deve ser feito hoje. Eu coloco isso como a minha prioridade. Isso para mim é primícia para o reino e a sua base. É a minha pedra grande. Uma coisa no dia, pelo menos, eu vou fazer. Que é, pelo menos, o devocional. Pelo menos eu vou ler um capítulo da palavra. Pelo menos eu vou orar com alguém, eu vou fazer algo. Então, esse 1, ele é primeiro. E se eu não faço isso primeiro, às vezes o restante vai me comprometer. Então, eu escolho fazer primeiro, por experiência. Mas 1. O 3, são 3 coisas básicas que eu não posso deixar de fazer no dia. São as obrigações essenciais de sustento. É do trabalho, é do estudo. Às vezes eu tenho que assinar tantos documentos. Às vezes por exemplo, é o dia que eu tenho que dar aula. Então, aquilo ali está no meu 3. 3 coisas que eu preciso fazer. Eu coloco ali, eu listo quais são as minhas 3 prioridades. O 5 são 5 coisas necessárias. São coisas importantes, mas elas podem ser alternadas. Por exemplo, reunião. Eu não preciso fazer reunião todo dia, mas eu posso fazer hoje. Se eu não fizer amanhã, essa reunião pode ser para outro dia. Então, são coisas que eu posso alternar na minha rotina. Eu preciso fazer uma faxina lá em casa, mas se eu não fizer também, hoje eu posso fazer amanhã. Tem coisas que eu não posso deixar, tem coisas que eu preciso. Então, eu priorizo aquelas 5 que são necessárias, né? Mas que eu posso também trocar por outra, né? Se um imprevisto de Deus, ou vamos dizer, o tempo kairós, né? Se o kairós de Deus surgir, eu posso mover essa atividade para um outro horário sem causar nenhum colapso na minha vida, sem eu prejudicar ninguém, sem eu não me prejudicar. Os 7 são as opções que eu tenho. É aquilo que também, e interessante que cai o 7, eu não tinha pensado nisso, me ocorrendo agora, que é o 7º dia, né? É o descanso. Os 7 são as opções que eu posso fazer
como lazer, o que couber no dia. Eu posso assistir TV, eu particularmente não assisto TV, eu não gosto de TV, mas eu gosto de ouvir as notícias, né, pelo computador. Mas eu posso ver um filme, eu posso assistir uma série, ou seja, eu posso escolher outras coisas. Então, aqueles 7 eu vou comportando ali. E se o dia encher com essas anteriores, com as que eu falei antes, se eu não fizer isso, não vai me atrapalhar na minha rotina, não vai atrapalhar as minhas 24 horas, não vai atrapalhar o meu depósito, porque no dia seguinte eu vou ter outro, eu vou começar 1, 3, 5, 7, tudo de novo. Mas eu posso remanejar. Mas o nosso erro mais comum, e eu digo que já acontece comigo também, é começar o dia pelo 7 e terminar muito cansada para o 1. Por isso, eu aprendi, um dia eu até dei esse testemunho aqui. Quando eu faço primeiro os devocionais, quando eu faço primeiro aquilo que eu entendo que é o depósito para o reino, o meu dia rende. Gente, eu não faço nem 7, eu faço 14. Quem me conhece na minha rotina sabe que eu não faço só 7. Esse 7 aqui eu multiplico, faço 21. Porque eu faço tanta coisa no meu dia, mas eu já experimentei isso. É só quando eu começo, eu não inverto a ordem. Eu começo do 1 e não do 7. Né? Essa ordem importa sim para a nossa alma. Né? Porque eu entendo que o pecado hoje, a nossa falha é inverter essa pirâmide. Porque nós começamos o dia com 7 futilidades e nos esquecemos, vamos perdendo a energia para as coisas alternáveis, vamos perdendo a energia para as coisas do dia a dia e depois esquecemos. E aí é inevitável, a gente vai deixando a gente vai deixando a coisa de Deus. Então, se a gente resolve logo logo cedo, a gente tem paz para lidar com 3, com 7. E se a gente foca no 7, a gente nunca vai ter autoridade para realizar o 1. Isso vocês podem fazer a experiência, podem se consultar. Porque para eu escrever isso aqui, para eu fazer isso aqui, eu fiz para mim, viu, gente? Eu fiz para mim. Eu fiz pensando nas experiências que eu tive e ainda tenho. Porque, vez por outra, eu também acabo mudando essa ordem aí, né, por alguma circunstância. Então, e uma coisa que a gente precisa pensar também é que esse método que eu escolhi fazer, eu imagino que vocês possam ter outros, ele é um planejamento e ele deve ser submetido à soberania de Deus. Porque o nosso imprescindível deve ser sempre o que o Senhor quer que a gente faça. E quando isso é bíblico, eu poderia listar uma série de versículos aqui para mostrar a importância disso. Mas aí eu quero entrar num outro aspecto que tem a ver com o tempo, tem a ver com as primícias e tem a ver com o nosso papel na igreja. Quando a gente dá as primícias do dia, nós estamos dando o nosso filé, né, das horas. Por isso que aqui, Mateus 6,33, é importante. Buscai primeiro o reino de Deus. O primeiro pensamento, o primeiro momento que você abre o olho e agradecer a Deus. Esse é o princípio da prioridade máxima. E Provérbios também nos diz, em 3, 9 e 10, ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Então, vamos pensar agora que o tempo, essas 24 horas, ou os 86.400 segundos que nos são depositados todo dia, ele é, de alguma forma, como nesse banco, traduzido em valor, em dinheiro. Porque o tempo, ele se transforma. O meu trabalho é um tempo que eu gastei para aquilo e aquilo me é devolvido por dinheiro. Porque o dinheiro é fruto do trabalho, e o trabalho é o investimento do nosso tempo e suor. Então, o dinheiro é tempo de vida convertido. E o valor do suor. Então, quando eu oferto, eu estou dizendo: Senhor, essas horas que eu trabalhei pertencem a Ti. A gente aqui tem a recomendação de tirar 1/30, né, do nosso salário como a primícia. Mas a gente tem que pensar que todo o nosso tempo, ele é convertido em dinheiro. Tudo que eu tenho por esse tempo que Deus me deu. Ou seja, eu não tenho.
É o princípio da mordomia. Então, isso se caracteriza como a transubstanciação do esforço. Transformar minutos de trabalho em sementes de eternidade. Por isso que a Provérbios diz, honra a Deus com os teus bens. Né? Então, isso é importante também a gente pensar nisso. Porque ao entregar os dízimos e ofertas, nós não entregamos a moeda corrente. A moeda corrente é só uma troca que a gente faz. Isso no tempo de hoje. Outrora, em outras culturas, isso foi diferente. Mas é uma parte da nossa vida, do nosso tempo, convertido em recurso para o reino. Então, eu trago como reflexão. Quem retém a oferta, retém de Deus o reconhecimento de que o tempo pertence a Ele. O meu tempo não me pertence. Ele me deu, e eu não sei quando que Ele vai me retirar. Nenhum de nós aqui sabe, né, qual é. Então, eu faço essa conexão. A minha tese é que o meu dízimo é o meu tempo também. E o meu dízimo é uma das pedras grandes. Se eu gasto tudo que ganho, ou seja, o meu tempo convertido em dinheiro com a areia do consumo, nunca vai sobrar a pedra da gratidão para o altar. Então, eu também tenho que colocar isso como 1, não como 7. Né? Então, eu tenho que colocar a pedra de honra primeiro. E com certeza, Deus fará com que a areia se acomode em volta dela. Vai sobrar dinheiro para tudo. Vai sobrar de alguma forma. Porque a nossa matemática não é igual à matemática de Deus. Então, quando eu entrego o dízimo, eu não entrego apenas o papel. Eu entrego uma parte da minha vida que foi convertida em recurso. Então, ofertar é devolver a Deus o fruto do tempo que Ele me emprestou. Então, as primícias das horas é isso, entregar a Deus o primeiro momento do dia, que é a melhor forma de administrar o nosso tempo, que está lá em Mateus. Porque se Deus não estiver no topo da agenda, Ele não está no centro da vida. Isso é básico. O dinheiro é o resultado do trabalho, e o trabalho é investimento de tempo e suor. Né? Então, mas eu tenho que pensar também que, com essa distribuição do tempo, Deus me deu um dia para o descanso. Ele descansou. Ele não descansou porque ele estava cansado. Porque eu acho que Deus não se cansa. Jesus fala, meu pai trabalha até hoje. Ele trabalha o tempo todo, e nós trabalhamos também. Mas o que ele quer dizer é que eu preciso de um tempo. Né? E esse descanso bíblico, eu sei que tem algumas religiões que guardam rigorosamente o dia mesmo, de 6 horas de sexta até sábado. Mas o que importa é que a gente tenha um dia. É um dia que Deus pede. Deus quer que a gente saiba que o descanso bíblico prova que não somos nós que sustentamos o mundo, é Ele. Então, não adianta eu trabalhar 7 dias. Eu não vou conseguir fazer se Deus não estiver nisso. O 7º dia, que seja o domingo. Eventualmente, eu tenho que trabalhar, às vezes, ao domingo. Mas, se eu não tiver, o domingo é um dia que eu guardo para as coisas de Deus, para a família, para aquelas coisas que não são especificamente, não é só estar na igreja, mas é ser igreja fora da igreja. Que isso também faz parte do nosso sábado. Né? Porque o Salmo 127, 2, ele diz, é inútil trabalhar demais por ansiedade. Deus dá os seus enquanto dorme. Isso é verdade. Né? Porque o descanso também santifica o trabalho. E parar é reconhecer a soberania de Deus sobre o nosso tempo. O descanso prova que Deus é o nosso provedor. E não é o nosso ativismo. É um relógio na eternidade, porque o tempo terreno é curto. Mas o que nós fazemos com ele aqui ecoa na eternidade. Isso a gente não pode esquecer. Então, o descanso também é um mandamento e um sinal de aliança. Eu fico me lembrando aqui também, gente, quando eu era criança, eu vi o meu pai, ele sempre guardava domingo e os dias santos. E eu ainda brincava, eu falava, pai, mas para que isso? Não adiantava, podia chegar quem for, ele não trabalhava dia santo e nem domingo. E a gente via aquilo ali. E eu dizia para ele, pai, mas se eu for guardar todos os dias santos, a Igreja Católica tem um dia do ano para cada santo. Você não vai trabalhar dia nenhum. Mas, claro, ele escolhia aqueles mais
mais importantes ali para o calendário dele, não trabalhava. Podia chegar quem fosse, podia oferecer o dinheiro que fosse, ele não aceitava. Ele tinha consultório em casa. Ele só atendia se a pessoa tivesse com dor, se tivesse muito... Se fosse algo, mas ele não cobrava. Ele não recebia, porque aquilo não era trabalho para ele. E eu ficava vendo aquilo. E, inicialmente, eu criticava. Depois, eu comecei a ver que, quando eu tinha prova na segunda, e eu gastava o domingo para estudar, eu saía mal na prova. E o dia que eu guardava o domingo, mas o que o papai fazia com a gente no domingo? Ele nos pegava e nos levava para a cadeia, para o asilo, e a gente levava comida, levava livro, levava uma palavra de conforto para aquelas pessoas lá. Então, ele me ensinou também isso. E isso ficou entranhado. Tanto é que depois, quando eu, já administrando o meu dinheiro, e muitas vezes eu trabalhava no domingo e eu falava... Não vai, amanhã eu vou perder isso, eu não gostava. Quando alguém chegava para mim, para me pedir, para fazer, às vezes era para eu corrigir uma tese, algo que era urgente, e eu falava, meu tempo na semana está todo ocupado, isso eu preciso de tempo, de concentração, eu só vou poder fazer no domingo. Ah, por favor, e tal. Eu falei, só que aí a pessoa queria me pagar. E eu falava, eu não posso receber, porque eu dei o meu domingo. Isso eu aprendi com meu pai. E aí, eu falava, olha, então se você quer... Mas eu insisto, teve uma vez que ela enfiou um cheque na minha bolsa. E eu falei, eu não posso receber. Eu peguei aquele cheque, olha como as coisas são. Eu peguei aquele cheque, eu falei, ela não está respeitando. Eu falei, eu vou fazer sem receber. Porque eu não podia, e não podia dizer não, que era até minha chefe. Ela colocou o cheque na bolsa com valor. Eu falei, então você faz o seguinte... ela sabia que eu não gostava de fazer isso, mas ela insistiu e colocou o dinheiro lá. Eu peguei aquele valor daquele cheque, fui no supermercado. A minha prima fazia um trabalho de assistência num lugar distante, em que as pessoas precisavam muito, e ela fazia, e ela queria levar a cesta básica. Eu falei, hoje eu vou com você. Aí, vamos passar no supermercado. Eu passei e falei, me dá a listinha. Vamos ver quantas pessoas vão lá hoje. E fomos fazer a cesta. Mas aí eu falei, ela falou, hoje eu queria levar coisa diferente, queria levar um frango, levar coisa que além do arroz e o feijão e tudo. E eu falei, então vamos colocar. Peguei aquilo lá e fui no supermercado com ela. Eu falei, eu ia usar esse cheque. E peguei o cheque. E quando ela me pediu coisas que eram mais caras... Porque, por exemplo, uma carne, um petisco que fugisse da cesta básica. E eu falei, quantas são? Ela falou, geralmente vão tantas famílias lá. Ok, eu fiz aquilo ali. Quando eu passei no caixa para pagar, o cheque era a conta exata daquilo que eu tinha colocado na cesta. E quando nós chegamos lá para distribuir, era exatamente o mesmo número de família. Porque podia ser mais ou menos. Então, eu tive a confiança de que Deus estava me honrando com aquilo ali. E que realmente eu estava dando o fruto do meu trabalho para um pequenino, para alguém que precisava. Porque aquilo ali não ia fazer diferença para mim, aquele valor. Fez diferença porque eu fiquei sem descansar naquele dia, mas eu fiz de outra forma. Então, com isso, eu aprendi que a gente precisa realmente administrar o nosso tempo. Minha Bíblia sumiu aqui, espera aí só um minutinho. Administrar o nosso tempo de forma que isso também sirva para o reino, porque a gente não pode abrir mão. Até mesmo para o sustento da igreja, eu não posso abrir mão de trabalhar, porque eu vou devolver aqui. Então, essa deve ser a agenda de Deus. E quando eu coloco toda essa... Eu uso essa regra de ouro, porque o que deve ser a minha base deve ser eu vou colocar isso sempre, e ainda que eu fale, Deus está me chamando a atenção nas coisas que eventualmente me acontecem. Então, o que eu gostaria de colocar para a igreja hoje, para a gente encerrar, é pensar que o tempo é prioridade de Deus. Nós somos apenas mordomos. E eu vou pedir para cada um de vocês olhar para o seu jarro hoje e para ver se ele está cheio de areia ou de pedras preciosas.
pedras grandes, aquelas bonitas e brilhantes ali. E eu vou fazer um convite para que você, assim como eu, se arrependa do seu tempo desperdiçado. Porque tem dia que eu vou deitar com essa consciência, eu desperdicei meu tempo. E eu tenho tentado, inclusive nesses momentos, nesses 40 dias, resgatar esse tempo. Então, começando a entregar as primícias, né? Porque eu também preciso pedir sabedoria a Deus todos os dias, e eu acho que todos nós precisamos, para nos ajudar a remir esse tempo e colocar o reino de Deus em primeiro lugar na agenda. Tá? Então, comece a pensar o que você tem feito com o depósito das 86.400, os 400 segundos que Deus deposita na sua conta toda manhã. E vamos orar para que o Senhor santifique a nossa agenda e o nosso coração. E aí, eu quero terminar. Eu quero lembrar até o texto de hoje, né? O capítulo 33, não é? Acho que é o 33 de hoje, né? Do livro. O capítulo hoje nos convida à vigilância. Ele nos convida a administrar o nosso tempo, porque isso é vigiar. Então, que a gente possa escolher a santidade e dar a Deus as nossas primícias. E eu vou terminar aqui citando um versículo que eu estou usando, o meu memorial ainda está inédito, depois eu convido vocês, né, porque é pública, quando eu for defender, mas eu vou terminar citando um versículo que eu estou usando no meu texto, que é o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês e levar para a minha vida também. Amém.